Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da semana, tá? Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre segurança, tá? Então, vamos só esperar um pouquinho enquanto o pessoal entra para a gente começar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live da semana, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Larissa e eu trabalho com Spring, com React Native. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre o tema de segurança, tá? Então, como a gente pode trabalhar com segurança com Spring, com a importância, tá? Então, vamos ver vários pontos sobre esse aspecto tão importante que é a parte de segurança nas nossas aplicações, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Então, às vezes, né, quando a gente está desenvolvendo, então a gente está tão preocupado, né, com desenvolver a funcionalidade, com fazer aquilo ali funcionar, mas às vezes a gente não dá tanta atenção a aspectos tão importantes como segurança, tá? Então, segurança é um fator muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com aplicações web, tá? Então, a gente tá, né, tem que estar o tempo inteiro, né, atento, tem que analisar tudo para que a gente não tenha problemas no futuro, né, com relação àquela aplicação, tá? Então, a gente vê a todo momento, né, então, nos jornais e nos principais noticiários, né, então, vazou os dados de tal empresa, e isso acontece o tempo inteiro, né, então a gente vê isso a todo momento, tá? Inclusive, tem recentemente, eu vi várias notícias, né, que o Felipe Deschamps postou lá no Instagram dele, né, então tem várias notícias sobre essa questão de segurança, né, então teve aquele do Tribunal do Rio Grande do Sul, né, que os hackers invadiram e pegaram dados, né, teve um do STF, enfim, isso acontece o tempo inteiro, tá? Então, não é porque que não é por esses serem grandes sistemas, né? E, obviamente, a gente teria que ter, quem trabalha, né, com eles tem que ter um olhar, né, diferenciado com relação à segurança, mas nos nossos sistemas a gente também precisa, né, se preocupando com isso, né? Então, tá analisando, e é isso que a gente vai ver aqui nessa live de hoje. Como é que a gente pode ter algumas estratégias para a gente, digamos que, diminuir essa questão, né? Porque a gente sabe que nenhum sistema ele vai estar 100% seguro de qualquer tipo de ataque, mas a gente tem que fazer o possível, né? Para que a gente garanta que a gente tomou as decisões corretas, que a gente utilizou as ferramentas mais indicadas para aquele sistema, tá? Então, tudo isso a gente precisa tá analisando, tá tomando cuidado, tá? Então, mesmo que você seja um desenvolvedor iniciante, mesmo que você não tenha tanta experiência, mas é super importante que você, desde o início, tenha essa preocupação de saber como isso pode ser feito, quais são os frameworks mais utilizados no mercado, tá? Quais são as principais tecnologias que você pode utilizar para essa questão de segurança na sua aplicação, tá? Independente se você está trabalhando numa aplicação que por exemplo, sua, que você está aprendendo, ou que você já está trabalhando numa empresa, ou que você está prestando um serviço, né, criando uma aplicação como freelancer, tá? Independente de qual que seja a sua aplicação, né, do fim, né, para aquela aplicação. Então, é muito importante você estar atento a todos esses aspectos, tá? Então, eu não sei se vocês já viram, mas no Google Chrome, ele tem lá uma funcionalidadezinha que ele verifica se a sua senha já foi vazada na web, tá? Então, já apareceu para mim, acho que foi de um site de e-commerce, se eu não me engano, tá? Então, já apareceu. Então, ele detecta, consegue verificar lá quais das suas senhas, né, que você já utilizou no navegador, se ela já foi vazada na web, né? Então, não sei se vocês já viram essa funcionalidade, mas eu achei muito, muito interessante, porque você tem como, digamos assim, ter uma forma, né, de fazer isso, né? Então, a forma de você conseguir ver se a sua senha, né, já foi vazada na web. Então, achei bem legal. Quem não conhece, né, pode dar uma olhadinha lá, que é uma funcionalidade bem massa. Tá?
E partindo agora para a parte de desenvolvimento realmente, né? Então, quando a gente trabalha com Java, vem logo, né, a questão do Spring, né? Então, o Spring ele é um framework que é muito utilizado no mercado, tá? E quando se trata de segurança, ele tem um projeto específico para isso, que é chamado o Spring Security, tá? Então, o Spring Security, ele é super famoso, né? Então, a primeira coisa que a gente vê quando está trabalhando com segurança é esse framework. Se você buscar aí, a primeira coisa que aparece é o Spring Security. Ele é muito famoso, muito utilizado, tá? E, além disso, além do próprio framework, né, do Spring Security, tem várias siglas que a gente se depara a todo momento quando a gente está falando de segurança. Então, tem CSRF, tem CORS, tem HTTP Basic, OAuth, JWT, né? Então tem todas essas siglas, e aí muita gente não sabe o que cada uma delas significa, o que é cada elemento desse. Então, quando a gente fala de segurança, é importante a gente entender o que é cada sigla dessa. Acho que eu selecionei basicamente as mais comuns, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? O que é cada coisa, e como a gente poderia iniciar essa parte de segurança, como a gente poderia trabalhar com segurança com o Spring, principalmente com o Spring Boot e com aplicações REST, né, quando a gente está criando APIs REST, tá? Então, o foco, né, da gente vai ser exatamente isso, tá? Então, por que é interessante, né, a gente tá estudando, né, essa parte de segurança? Então, alguns dos motivos eu já falei no início para vocês, certo? Entre outros motivos, é que com toda certeza, se você for participar de um processo seletivo, se você for trabalhar numa empresa, certamente, com toda certeza, você vai precisar saber de segurança, né? Então, se você for trabalhar como full stack ou como back-end, tá? Se você for trabalhar como front, então algumas coisas você ainda precisa saber, que é como tratar essa segurança no front também, né? Mas aqui na live a gente vai focar mais especificamente nessa parte do back-end, tá? Então, outro motivo é que com toda certeza você vai precisar usar nas suas aplicações, por menor que seja a sua aplicação, né? Então, é muito comum você precisar trabalhar com segurança, autenticação, autorização. Então, a grande maioria dos sistemas que a gente trabalha, ele não necessariamente pode ser acessado por qualquer pessoa, ou preciso identificar quem é aquela pessoa que está acessando, né, aquela aplicação, tá? Então, é super comum, acontece a todo momento. Então, a gente precisa saber disso, tá? Tem alguns, por exemplo, alguns projetos que precisariam de segurança, né? Então, por mais simples que seja o projeto, eu vou fazer um projeto que vai cadastrar produtos de uma empresa, né? Eu vou fazer um sistema, né, que vai gerenciar, por exemplo, funcionários ou qualquer coisa do tipo. Então, por mais simples que seja o sistema, é muito comum a gente precisar fazer, nem que seja essa parte básica, que é de autenticação e autorização. Mas, eu não sei se vocês sabem, tem uma diferença, né, entre autenticação e autorização. São coisas diferentes, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses dois nomes que estão muito presentes nessa parte de segurança, tá? Então, a autenticação diz respeito ao quê? Ele está relacionado com você conseguir identificar quem é aquela pessoa que vai estar tentando fazer o login, por exemplo, no seu sistema, tá? Então, a autenticação é quando você vai dizer assim, ó, essa pessoa é realmente essa pessoa, né? Então, você tem o login e a senha, ela quem ela realmente diz ser, né? Então, a autenticação, ela está relacionada exatamente com isso, tá? E a autorização, ela está relacionada com saber se aquela pessoa, aquele usuário, se ele tem permissão para acessar determinada funcionalidade, determinado endpoint, né? Quando a gente está falando de APIs REST, por exemplo, ou qualquer outro tipo de API, tá? Então, a autorização está relacionada exatamente com isso, né? Então, você conseguir saber se aquela pessoa ela tem permissão, se ela pode acessar aquele determinado recurso, tá? Então, essas são duas palavrinhas que são muito comuns quando a gente fala de segurança, que tem, né, digamos que suas responsabilidades diferentes dentro do nosso sistema, da nossa aplicação, tá?
Beleza, né? Então a gente já entendeu, né, o que é, qual a diferença de autenticação e autorização. Então isso é super importante, porque quando a gente vai trabalhar com as tecnologias, com frameworks, bibliotecas, então a gente precisa entender essa diferença, né? Porque cada um vai ter o seu papel diferente lá dentro do desenvolvimento da nossa aplicação, tá? E aí, né, como eu falei, né, com relação ao Spring, né, quando a gente está trabalhando com Java, com back-end, com Java, ele é muito comum, tá? Então, ele é o principal framework utilizado, o Spring Security, eu estou falando especificamente, né, que a gente está falando de segurança. Ele é o principal framework que a gente utiliza para segurança, tá? Então, vocês vão, com certeza, encontrar ele de cara quando forem, por algum motivo, estudar nessa parte de segurança com Java, tá? E eu dei uma pesquisada, né, para saber o quanto o Spring ele era utilizado, tá? Então, segundo o StackShare, então 504 aproximadamente, né, são as empresas que colocaram lá que utilizavam Spring, tá? Então, eles, mais ou menos, né, 500 empresas disseram que utilizavam Spring, né? Então, como, por exemplo, Accenture, MIT, TransferWise, Fitbit, né? Então, tem muitas empresas que utilizam o Spring, tá? E só que quando a gente está trabalhando com o Spring Security, a gente tem algumas siglas que aparecem muito no nosso dia a dia quando a gente está trabalhando com segurança, tá? Como eu falei no início, né? Então, tem CSRF, CORS, HTTP Basic, OAuth, JWT, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas siglas, onde elas são aplicadas e qual contexto que elas são utilizadas para que você entenda exatamente o que cada um desses termos, onde eles são utilizados, tá? Para que quando você vá para realmente a parte de segurança, quando você for trabalhar com Spring Security ou qualquer outra biblioteca e framework, né? Então você saiba exatamente onde aquilo é utilizado, tá? Então, bora lá. Então, o primeiro termo, né, que eu selecionei foi justamente esse CSRF, tá? Então, o que ele significa? Ele significa Cross-Site Request Forgery, tá? Então, digamos que um tipo de ataque que é realizado, tá? Então, ele também pode ser chamado de ataque de um clique ou montagem de sessão, tá? Quando a gente está trabalhando com a API REST, então a gente não, geralmente é muito comum a gente desabilitar lá no Spring Security essa proteção contra o CSRF, tá? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com aplicações REST, a gente não armazena nenhum tipo a gente não vai armazenar sessão, então a gente não vai guardar, né, dados ali, tá? Então a gente, quando está trabalhando com REST, uma das constraints, né, uma das regrinhas lá do REST é que a gente não pode fazer esse tipo de armazenamento, tá? Então, por isso que acho que 100% das vezes, praticamente, a gente vai desabilitar o CSRF lá na configuração do Spring Security, e quando eu vou falar exatamente de configuração, aí eu vou mostrar para vocês exatamente como é que isso pode ser feito, como é que a gente pode desabilitar essa proteção, tá? Outro termo que é muito comum a gente utilizar quando fala de segurança é o CORS, tá? Então, o CORS, ele é uma proteção contra acessos, né? Contra código JavaScript que venha de outras origens, tá? Então, antigamente, a gente não tinha tanta utilização de JavaScript, tá? Então, eles criaram esse core justamente para proteger a aplicação, né, de ataques utilizando o JavaScript, tá? Só que hoje, né, então, atualmente, o JavaScript ele é muito utilizado, né, principalmente tanto no back-end como front-end, mais especificamente, né, no front-end, tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, não exatamente desabilitar nessa proteção de cores, tá? Porque é importante que a nossa aplicação também tenha, para que ela não tenha, não seja possível fazer o acesso com o JavaScript, né, de outras origens, tá? Então, geralmente, o que a gente faz? Então, a gente geralmente coloca especificamente, faz uma configuração lá, né, no Spring Security para permitir a origem a partir de um determinado endpoint, né, de uma URL, tá? Que você vai colocar especificamente de onde vai vir aquele acesso, de onde você quer permitir aquele acesso, tá? Então, quando a gente está falando de APIs REST, então a gente geralmente vai botar, ok, qual
é o endereço que a gente vai permitir que seja possível acessar aquela minha API. Então, geralmente, a gente coloca o endereço de onde está, né, hospedado a nossa aplicação front-end, tá? Então, se você está utilizando React, ou Angular, ou Vue, né, então não importa, né, qual é o framework, a biblioteca que você está utilizando para o front, mas lá na sua API você vai colocar exatamente o endereço de onde vai vir esse acesso, né, que vai ser um acesso feito com JavaScript, tá? Então, você vai precisar botar lá na sua API de onde vão vir esses acessos para que o CORS não bloqueie, né, esse acesso. E por isso que é tão importante você entender essa questão de CORS, entender como funciona, porque senão você vai ficar perdidinho, né, se você não fizer a configuração de forma correta, e aí toda vez que o seu front-end tentar recuperar alguma informação da API, tentar fazer um post, um delete, qualquer que seja, né, o método HTTP, né, esse acesso, tá, essa requisição, e aí a sua API vai bloquear se você não fizer exatamente a configuração correta do CORS, tá? Então, não é legal também você desabilitar pelos motivos que eu já falei, tá? Para que você não permitir que qualquer endereço acesse, né, a sua aplicação e faça requisições, tá? Então, é importante você entender como funciona, como você pode configurar de forma correta e você consiga utilizar, né, de forma adequada essa proteção de CORS, tá? Então, só para complementar essa ideia do CORS, né, então ele é realizado ao enviar uma requisição, né, de uma origem diferente daquele de onde a minha API ela tá hospedada, tá? Então o navegador utiliza, né, um header específico, né, enviado pelo servidor que é chamado Access Control Allow Origin, tá? Então por isso que tem essa a gente utiliza, né, essa abreviação de CORS, tá? Então, por isso que é importante a gente entender isso. Então, basicamente é isso de CORS que a gente precisa entender como é que ele funciona. E aí, quando a gente for ver, né, a parte de configuração do Spring, a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso exatamente, tá? Outro termo que é muito comum a gente ver, né, principalmente com o Spring Security, é quando a gente está falando de HTTP Basic, tá? Então, ela é a forma mais simples de a gente conseguir fazer autenticação em uma aplicação que utiliza o Spring como um framework, tá? Então, o HTTP Basic é a forma mais simples. Então, se você pegar qualquer tutorial, né, na internet, até mesmo se for uma aplicação normal, né, então que esteja lá com o front e o back na mesma aplicação, tá? Então, também é muito comum você verificar nesse tipo de autenticação, que é a HTTP Basic, tá? Então, por que ela é tão... não vou dizer que ela é muito utilizada, mas ela é muito comum, né? Então, se você verificar, né, muitos tutoriais, então eles vão explicar a forma mais simples, que é utilizando exatamente o HTTP Basic, tá? Então, por isso que ela é tão comum, né? Porque é a forma mais simples, tanto do ponto de vista do cliente, como do ponto de vista do servidor, tá? E como é que funciona essa autenticação via HTTP Basic, tá? Então, essa autenticação ela é incluída, né, lá no header da requisição do HTTP, tá? Então, a gente inclui lá o nome de usuário e senha no header da requisição, certo? E ele vai, basicamente, tá retornando um nomezinho, né? Lá na requisição vai aparecer lá, authorization, basic, né? Entre chaves, né? Então ele vai teria, né, as credenciais em base 64 no formato, né, de usuário senha, tá? Então a gente, lembrando que a base 64 não é uma forma de encriptar os dados, né? Então é uma forma de codificar aquele conteúdo que a gente está passando na requisição, certo? Então, eu vou mostrar aqui só basicamente uma imagenzinha, só para ficar mais claro como funciona, né, essa parte do HTTP Basic, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu só ajustar aqui. Então, basicamente, é desse formato que funciona o HTTP Basic, tá? Então, vou explicar basicamente como é que ele funciona. Então, o cliente, né, o browser, ele vai enviar uma requisição para o servidor, uma requisição HTTP, tá?
E o servidor, ele vai, né, justamente, ele vai retornar, né, um 401 unauthorized. Né? Então, ele vai dizer, ó, você tem que se autenticar, tá? Então, nesse formato basic, e você vai precisar passar aqui as credenciais para você conseguir acessar esse recurso que você está querendo acessar, tá? Feito isso, o cliente, ele vai justamente enviar, né, essa requisição, tá? Então, lá no header da requisição vai vir lá uma authorization, 2 pontos basic, e né, em base 64 ele vai vir o nome do usuário, 2 pontos, e a senha daquele usuário, tá? Quando o cliente envia isso para o servidor, né, então ele vai retornar a resposta para aquela requisição, tá? Então, se der tudo certo, ele vai retornar um 200 ok, tá? A resposta. E se der um problema, né, se ele não conseguir autenticar aquele usuário, ele vai, né, retornar um 403 forbidden, tá? Então, basicamente, esse é o formato do HTTP Basic, tá? Então, ele é bem simples, né? Então, tanto para o cliente como para o servidor, bem simples de acontecer, tá? Então, por isso que ele é tão comum de a gente ver em aplicações, né, em tutoriais, enfim, em tudo desse tipo. Mas a gente tem uma grande questão quando a gente fala de HTTP Basic, é que ele sempre precisa ser utilizado com uma conexão HTTPS, né? Por quê? Porque, não sei se vocês perceberam, mas sempre que é feita a requisição, né? Então, é passado o nome do usuário e senha nessa requisição, tá? Então, por isso que ele obrigatoriamente precisa ser utilizado com uma conexão HTTPS, tá? Então, se por acaso você vier utilizar HTTP Basic, né? Então, você tomar esse cuidado, tá? E aí, muita gente pode perguntar, mas será que ainda vale a pena, né? Eu estar utilizando esse tipo, né? Esse padrão, né? Que é o HTTP Basic, tá? Então, aí você precisa ver o quão sensíveis são os dados da sua aplicação, como é que você vai, quão importantes são aqueles dados daquela aplicação. Então, do ponto de vista de segurança, né, então o ideal seria que você utilizasse padrões mais robustos, padrões que são mais utilizados no mercado, que é o que eu vou falar aqui agora, que é o ALF2, tá? Então, é um padrão que é muito utilizado no mercado, tá? Então, se você quer ter uma aplicação mais segura, então é interessante você utilizar um padrão também mais seguro, como, por exemplo, o ALF2, tá? Então, ele é um protocolo padrão para a gente fazer autorização, certo? E aí eu vou explicar como funciona esse padrão aqui, né? Assim como eu expliquei o HTTP Basic, a gente vai entender como é que funciona o ALF2, tá? Então, como é que funciona o ALF2, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem eu vou explicar um fluxo abstrato, tá? Desse protocolo, certo? Então, no ALF2, a gente tem alguns, digamos que eu vou chamar de atores, tá? Que estão, né, trabalhando nesse protocolo. Então, eles também podem ser chamados de roles também, tá? Mas aqui eu vou chamar eles de atores só para simplificar a explicação, certo? Então, um dos atores que a gente tem é o usuário, tá? Que a gente chama, né, no ALF2, que ele é o proprietário do recurso, tá? Então, geralmente a gente utiliza o termo em inglês, mas basicamente o usuário, ele é o dono daqueles dados, então é o dono daquele recurso, tá? Esse é um dos roles, um dos atores que a gente tem no ALF2. Um segundo ator que a gente tem é a aplicação, certo? Então, a gente tem um cliente, tá? Então, que do inglês a gente pode chamar de client, tá? Então, nessa ideia, tá? Então, o cliente vai ser basicamente a nossa aplicação front-end, né? Por exemplo, se a gente estivesse utilizando o React aqui, tá? Então, só para ilustrar. A gente tem o servidor de autorização, tá? Que ele vai ser responsável por ele prover o acesso, né, e os tokens para que o cliente ele consiga acessar um outro ator, que é o servidor de recurso, tá? Então, todos esses nomes, a gente pode também, é muito utilizado o termo em inglês, como Authorization Server, para o servidor de autorização, o de servidor de recurso, né, o usuário, tá? Que é o próprio, que a gente chama de proprietário do recurso, e o cliente, que é o client, tá? Então, são esses 4 atores que a gente tem, né, no ALF2, e aí como é que funciona a dinâmica do ALF2, tá? Então, primeiramente, né, o cliente, né, a aplicação, ela vai solicitar autorização para usar aqueles dados para o usuário, né, que ele é o dono do recurso, tá? Então, se os dados são dele, né, então o cliente, ele vai
solicitar ao usuário, eu posso usar esses dados? Então, ele basicamente diz isso, tá? Ele pergunta, né, para o usuário, e aí vamos supor que o usuário, né, ele autoriza, né? Então, ele diz, pode usar esses dados, tá? Então, ele concede autorização para o cliente, para a minha aplicação, certo? Feito isso, né, com essa concessão de autorização, o cliente vai diz lá para o servidor de autorização, eu tenho essa concessão aqui de autorização, tá? Então, aí o servidor de autorização ele diz, então, já que você tem permissão, você pode utilizar esses dados, eu vou te passar o token de acesso para você conseguir acessar, né, os recursos da aplicação, que no caso é a nossa API, tá? Então, ele passa o token de acesso para o cliente. Depois disso, o cliente ele vai e passa, né, esse token de acesso para o servidor de recurso, que nesse contexto que a gente está vendo é a nossa API, né? Então, ela vai, quando a gente tem uma API, ela vai o quê? Prover recursos, né? Então, vai ter lá os endpoints, onde os usuários, os clientes, eles vão poder chamar, né, através do protocolo HTTP, e vão dizer qual método que eles vão estar chamando, né? Então, se é o GET, se é o POST, enfim, qual que é o método do protocolo HTTP que eles vão estar utilizando, tá? Então, eles vão passar esse token de acesso para o servidor de recurso, tá? E se der tudo certo, né, nisso aí, né? Então, se ele colocar, né, se ele passar, né, token de acesso, tudo certinho, deu tudo certo, aconteceu tudo, as mil maravilhas, aí o servidor de recurso passa lá para o cliente esse recurso protegido, né, que só essas pessoas específicas podem acessar, tá? Então, percebo que é um fluxo bem mais complexo, né, que o HTTP Basic. Então, a gente tem toda uma estrutura, né, de papéis, tá? Onde a gente tem cada pecinha dessa, cada ator tem o seu papel, tá? E a gente tem uma segurança maior com relação à nossa aplicação, tá? Então, a gente tem tudo isso bem definido, tá? Então, a gente tem um token para poder fazer melhor essa verificação, né, de segurança, tá? Então, percebam que é um protocolo, né, bem mais robusto do que se a gente estiver utilizando o HTTP Basic, tá? Então, o OAuth 2, ele é um protocolo muito utilizado no mercado, tá? Tem até outros também, certo? Mas o OAuth 2, ele é muito utilizado, então, você utilizando o OAuth 2, certamente você vai estar utilizando um protocolo muito utilizado no mercado e sua aplicação vai estar segura nesse contexto aqui que a gente está falando, tá? Não sei se vocês notaram, mas nessa estrutura a gente falou de uma palavrinha chamada token, né? E aí, nessa parte do token, a gente pode falar exatamente do JWT, tá? Então, o JWT nada mais é do que um token. Então, JSON Web Token, tá? Então, é o que significa JWT. E no OAuth 2, não necessariamente é um padrão do OAuth 2 utilizar esse tipo de token, que é o JWT, mas ele é o mais utilizado com esse protocolo, tá? Então, se você for utilizar, por exemplo, um Authorization Server específico, né, que eu vou falar mais na frente, sobre algumas opções que a gente tem, você vai verificar que ele é basicamente um padrão, né, de token muito utilizado, né, no mercado também, tá? Então, o que é o JWT? Tá? Então, ele é um formato de token, certo? Que ele tem basicamente uma estrutura de que ele tem 3 partes, tá? Então, ele tem o header, certo? Então, dentro desse header, ele tem basicamente qual é o tipo de algoritmo que foi utilizado para aquele token, certo? E tem qual o tipo, que nada mais é do que o type, vai ser o nome JWT, para especificar que aquele token é um token JWT, tá? A segunda parte do token JWT, ele é chamado de payload, tá? Então, dentro desse payload, a gente tem vários elementos, né, que podem ser acessados por aquela aplicação que está recebendo o token, como, por exemplo, pode ter nome de usuário, pode ter a aplicação que emitiu, pode ter qual é a autorização daquele usuário, enfim, tem muita informação que pode ser incluída aqui dentro desse payload, tá? Então, tem informações que são obrigatórias, informações que são opcionais, tá? Então, essas informações extras a gente pode incluir exatamente nesse payload, tá? E, por fim, tem a última parte do token JWT, que basicamente ele é o quê? Ele vai ter o header em formato de base SD4,
Depois ele vai ter um pontinho separando, depois ele tem o payload também em base 64, né, codificado, e depois ele vai ter, né, separado por uma vírgula, ele vai ter um segredo, tá? Que é como se fosse uma chave, tá? Para que só consiga acessar, né, o conteúdo desse token quem tem esse segredo, tá? Então, por isso que ele é também um token muito utilizado no mercado, né? Porque ele tem toda essa estrutura, certo? E aí, ele garante uma segurança bem interessante para a sua aplicação, né? Para a aplicação que está utilizando esse tipo de token, tá? Então, por que ele é chamado de JSON Web Token? Né? Então, basicamente porque essa estrutura dele, né? Se a gente pegar esse token, tem até lá no próprio site, né, do JWT, se a gente pegar o token e decodificar ele, né, você vai ver que ele é formado por elementos do tipo JSON, tá? Então, por isso que ele tem esse nome. Então, basicamente, esses são os principais termos que a gente se depara quando está falando de segurança, tá? Então, às vezes, a pessoa pode se confundir, eu uso o AUF2 ou JWT. Então, a gente viu que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, né? Então, assim, não tem como a gente comparar, por exemplo, o AUF2 com o JWT, porque eles têm funções diferentes nessa parte de segurança, tá? Então, é por isso que é tão importante a gente entender o que é cada um, para que quando a gente vá construir a nossa aplicação, a gente saiba exatamente o que é que a gente está fazendo, tá? Então, vocês podem se perguntar, né? Então, basicamente aqui a gente tem algumas objeções que a gente pode ter, né? Então, a gente pode achar muito, muito difícil, pode achar complicado, pode ser que dá trabalho, né? Então, mas todos os benefícios de a gente estar trabalhando com segurança, eu garanto a vocês que são muito maiores do que qualquer objeção dessa de ser complicado. Complicado não é exatamente complicado, porque o importante é você saber exatamente como funciona. Depois que você entende como funciona, tudo fica mais fácil, tá? Difícil também não é, então é a mesma coisa, né? Se você entende como funciona, então você já vai tirar de letra. E essa questão de dar mais trabalho, né? Então, certamente não vai dar mais trabalho do que se por acaso os dados da sua aplicação forem roubados, se você perder os dados daquela aplicação, tenho certeza que não vai dar tanto trabalho quanto acontecer algum problema, né, com a sua aplicação, tá? E hoje em dia a gente tem muitos frameworks, né, muitas ferramentas que ajudam a gente, né, a fazer todo esse trabalho, tá? Então, o trabalho é mínimo comparado se a gente fosse fazer tudo isso na mão, né? Então, eu tenho certeza disso. Então, muita gente pergunta, por que eu não faço na mão, né? Então, às vezes, perguntar por que a gente usa Spring, por que a gente usa, e diz qualquer que seja o framework ou biblioteca. Porque elas já foram criadas para que a gente não refaça tudo do zero, que a gente tenha menos trabalho, que a gente já tenha uma solução testada, né, em diversas aplicações. Então, por isso que se é um framework, se é uma biblioteca que é muito utilizada no mercado, se é validada, se é testada, então a gente pode utilizar tranquilamente, claro, desde que você analise se de fato ela vai se adequar para a sua aplicação, para o seu contexto, tá? Então, qual seria uma forma errada da gente fazer todo esse processo de segurança, tá? Primeiro, a gente usar sem entender o que está fazendo, tá? Então, por quê? Porque certamente, se você tiver algum problema, você não vai conseguir saber o que está dando errado ali, tá? Então, por exemplo, é muito comum a gente ter problema por exemplo, com cores, tá? Então, é muito comum mesmo, tá? Mas se você entende como é que funciona, como é que você faz a configuração correta, você não vai perder tempo, né, resolvendo esse tipo de problemas, tá? Então, isso é um dos pontos. O segundo ponto, a gente tomar decisões erradas, tá? Então, se você está trabalhando com, por exemplo, uma aplicação de grande porte que vai ter dados muito sensíveis dos usuários, tá? Então, nesse contexto, você utilizar, por exemplo, o HTTP Basic para a sua aplicação, tá? Então, não seria adequado, né, nesse contexto, tá? Então, você analisar tudo, né, e tomar as decisões de forma mais assertiva, né? Então, se você tem esse conhecimento, se você entende como todas essas ferramentas funcionam, então certamente você vai ter muito menos problemas quando for desenvolver a sua aplicação, tá? E o terceiro ponto é a gente não se preocupar com segurança, então deixar para lá e fazer de qualquer jeito, tá? Então, esses são os 3 pontos que a gente não deve fazer quando a gente está falando de segurança, né, em aplicações, não somente com Spring, mas aplicações de forma geral, tá? E aí, como é que a gente poderia
trabalhar isso de forma correta, né, de forma adequada, tá? Então, primeiro, a gente pode utilizar algumas estratégias, tá? A gente pode, por exemplo, analisar o contexto daquela aplicação, o tamanho daquela aplicação, quantidade de usuários, quem são aqueles usuários, tá? Analisar os dados sensíveis que vão estar sendo trabalhados dentro daquela aplicação, tá? Então, tudo isso você pode analisar e medir, né? Ver qual que é o formato, as ferramentas, os protocolos mais adequados para aquela sua aplicação. Aí você pode, dessa forma, traçar uma estratégia. Isso a gente está falando somente a nível de aplicação, né? A nível de construção da aplicação. Claro que a nível de infraestrutura, a gente poderia, né, falar de uma série de outros fatores relacionados à segurança, tá? Então, aqui a gente está focando especificamente nessa parte a nível de desenvolvimento, né? De formas de a gente trabalhar a segurança a nível de desenvolvimento da nossa aplicação e tomar as melhores decisões com relação a tecnologias, protocolos e ferramentas que são utilizadas para a segurança nas nossas aplicações, tá? E com isso, né, a gente também, né, depois que faz essa estratégia, você traça essa estratégia, né, você também utilizar padrões e tecnologias que são amplamente utilizadas no mercado, tá? Então, você verificar se ela é muito utilizada, se é bem testada, se é uma ferramenta que você pode utilizar de forma adequada na sua aplicação, tá? Então, basicamente, é isso que você precisa tomar cuidado, né, de não fazer aqueles 3 pontos que eu falei, né, e também tomar cuidado para seguir esses cuidados, né, então fazer essa análise, né, de forma adequada, tá? E aí eu queria falar agora, né, um pouquinho sobre um passo a passo, né, de como vocês podem já começar hoje, né, a tá trabalhando com essa parte de segurança, tá? Então, aplicando nas aplicações de vocês, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre como vocês podem iniciar o trabalho com o Spring Security, né? Que a forma mais simples, como eu falei para vocês, é utilizando, né, aquele padrão do HTTP Basic. Então, quais são as dependências essenciais, né, que vocês vão precisar trabalhar, tá? E configurações básicas que seriam necessárias se vocês estiverem trabalhando com Spring Security e Spring Boot, tá? Então, deixa eu só voltar aqui a compartilhar para a gente ver exatamente como seria isso. Então, bora lá. Com relação à dependência, né? O que é que seria necessário para a gente trabalhar com o Spring Boot e Spring Security, tá? Então, basicamente, a gente precisaria trabalhar com a dependência do Spring Boot, tá? E também a gente precisaria trabalhar com a dependência do Spring Security, né, para Spring Boot, tá? Então, aqui a gente tem essas dependências, tá? Então, a Spring Boot Starter Web e a Spring Boot Starter Security, tá? Para a Security também tem uma outra dependência que é essa aqui, né? A Spring Security Test, tá? Mas, na dúvida, se vocês ainda não têm tanta familiaridade, né, com essas dependências que você precisa colocar, então é legal você utilizar lá a interfacezinha do Spring Initializer, ou se você está trabalhando com o Spring Tool Suite, ele tem lá um wizard bem fácil de a gente utilizar, tá? Então é só você configurar, né? Colocar lá o nome do seu projeto. Então também tem até outros vídeos aqui nos meus canais, né? Falando um pouquinho como é fácil a gente trabalhar com o Spring Boot, certo? Então vocês podem dar uma olhadinha, mas é super simples. E aí, com os starters, né, do Spring Boot, você consegue somente apertando o botão, ó, eu quero trabalhar com web, eu quero trabalhar com Spring Security e, enfim, outros projetos que você pode trabalhar do Spring também tem lá disponível. Então, basta você apertar um botãozinho, né, e ele já faz toda essa configuração de dependência para você. Você não precisa adicionar nada. Claro que somente se você quiser uma dependência extra que não tenha lá nos starters, né, do Spring Boot, tá? Mas facilita muito o trabalho, então você não tem que estar se preocupando com a versão daquela dependência. Então é bem simples, bem legal, né, se vocês ainda não utilizaram o Spring Boot e o Spring Initializer, dá uma olhadinha, que é bem fácil, bem tranquilo e facilita muito o nosso trabalho, tá? Então, já faz toda essa configuração, tá? Então, basicamente, a dependência que a gente precisaria para trabalhar
com HTTP Basic é basicamente essa, tá? Se a gente fosse trabalhar com Auth 2, a gente precisaria trabalhar com algumas outras, né, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Quais seriam elas, certo? Beleza, né? Vamos supor que a gente está começando e a gente vai trabalhar com, por exemplo, o HTTP Basic, tá? Então, aqui eu botei uma configuração básica para quem está começando, né, a trabalhar com essa estrutura, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma classe, certo? Lá no... você pode definir um pacote config ou security, então, o nome que você achar melhor, tá? Aqui eu botei o nome de security config, tá? E você vai precisar estender, né, exatamente essa classe aqui, Web Security Configure Adapter, tá? Então, você vai precisar estender ela. E aqui na anotação dessa classe, a gente coloca essa anotaçãozinha, @enable web security, tá? Então, essa é a parte inicial, é o que você precisa fazer logo de cara para configurar o Spring Security na sua aplicação, tá? Depois, a gente basicamente vai precisar criar 2 métodos, tá? Então, esse primeiro, né? Então, ele está relacionado com a parte de autenticação. Nesse caso, que é a forma mais simples possível, a gente está trabalhando com autenticação em memória, tá? Que é a forma mais simples da gente fazer isso, tá? Então, eu estou armazenando em memória, que são os usuários que podem acessar essa minha aplicação, tá? Então, eu estou dizendo aqui nada mais do que eu vou ter um usuário admin e vou ter esse usuário, ele tem um password admin, tá? Só que percebam que aqui a gente tem um código, né, chamado, que está envolvendo, né, um método que está envolvendo essa senha, que é chamado esse password encoder, tá? Então, o Spring Security, ele pede que você utilize essa estrutura para codificar, né, se eu não me engano, em base 64, essa senha, tá? Então, se você não fizer isso, ele vai mostrar um erro, não lembro exatamente se é um erro ou se é um warning, tá? Mas se eu não me engano é um erro, ele não vai deixar você conseguir prosseguir com essa configuração, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, esse bin, né, que é justamente esse password encoder, tá? Utilizando esse bin encrypt. Então, basta a gente criar esse bin e chamar esse método aqui em cima, que ele já vai fazer sozinho essa codificação dessa senha, tá? Então, ele já vai utilizar essa estrutura aqui, tá? Então, essa é a forma mais simples de a gente fazer a autenticação de usuários com o Spring Security, que é autenticação em memória, tá? Além disso, a gente pode adicionar aqui qual é o tipo de permissão desse usuário, né? Quais são as roles desse usuário, tá? Então, nesse caso, eu botei que esse usuário aqui, ele ia ter uma role de administrador, tá? Então, usei esse nome aqui. Mas, você vai colocar o nome que se adeque mais para sua aplicação. Você pode, por exemplo, nesse contexto, a gente teria roles de usuários e administradores, basicamente. Mas você poderia dividir muito mais, né, roles para a sua aplicação, tá? E continuando aqui a configuração, a parte de baixo, né, que é essa parte aqui desse método configure, que vai ter um parâmetro chamado do tipo HTTP Security, é onde a gente faz exatamente a configuração de fato do Spring Security na nossa aplicação, tá? Então, basicamente aqui a gente tem o quê? A gente tem um comando aqui, HTTP Basic, para dizer que a gente vai usar esse padrão como padrão aqui do Spring Security, tá? Então, se você vai usar esse padrão, precisa botar esse comandozinho aqui, HTTP Basic, aqui nessa configuração, tá? Então, depois a gente tem algumas outras configurações que a gente bota aqui embaixo. Para separar, né, esses comandos, a gente utiliza esse end aqui para separar os demais comandos da configuração, tá? Só para vocês entenderem o que é que está acontecendo aqui em cada estruturazinha dessa, tá? Nessa outra linha, eu estou dizendo que eu vou autorizar, tá? Requisições. Quais são as requisições? Então, elas vão precisar ter, basicamente, essa estrutura, né? Então, quais são as requisições que eu vou autorizar nessa minha aplicação, tá? Então, eu utilizei esse comando int matchers, então estou dizendo aqui que para acessar esse endpoint aqui, por exemplo, H2 console, né? E barra asterisco, que é todo mundo que tiver lá dentro, tá? Então, se eu botasse só o endpoint, né, aqui, né, então ele iria exatamente só fazer essa configuração dele. Mas se eu boto asterisco é todo mundo que está depois dele, tá?
Então, depois disso, eu tenho permit all. Eu estou dizendo o quê? Que qualquer pessoa, todo mundo pode acessar esse endpoint aqui, tá? A mesma coisa para esse endpoint somente barra, né? Então, permit all, estou permitindo todo mundo acessar esse endpoint, tá? Outra configuração que a gente tem aqui é com relação aos roles, nas permissões. Então, eu estou dizendo o quê? Que para esse endpoint barra books, só vai poder acessar quem tem a role de usuário, né, de user, tá? Então, a gente tem esse has role, né? Então, tem essa permissão, somente quem tem a permissão de usuário vai poder acessar esse endpoint, tá? E, por fim, né, esse outro int matches aqui é para dizer que somente administradores vão poder acessar o endpoint barra books 2, tá? Então, basicamente, essas são configurações as mais comuns, né, da gente utilizar aqui quando a gente fala de configuração com o Spring Security, tá? E, por fim, a gente tem, né, uma última linha aqui. Uma é para o course, tá? Então, eu estou dizendo aqui que eu vou precisar eu vou estar utilizando esse filtro de course, tá? Então, é importante a gente botar esse comandozinho aqui para que quando... fora isso, né, a gente teria que ir lá se a gente não faz o filtro aqui na configuração, em cada controller da nossa aplicação, a gente vai ter que botar lá, né, ou no método, ou no próprio controller, qual é a URL da aplicação que vai conseguir, que vai poder fazer o acesso, né, para que o course não bloqueie, né? Então, você vai precisar botar lá, né, fora essa configuração aqui, você vai precisar botar lá qual é o endereço que pode acessar aquele controller ou aquele método. Então, você pode fazer esse controle a nível tanto de método, né, tanto de endpoint, né, quanto a nível de controlador também. Você pode fazer essas duas coisas, tá? Então, tem essa estrutura e você pode fazer também a nível de aplicação também. Você configurar a nível da aplicação inteira. Então, tem essas três opções para configurar o course, tá? E, por fim, a gente tem a configuração do CSRF e estou desabilitando ele, né? Então, CSRF.disable para desabilitar ele da minha API, tá? Então, essa é a configuração mais simples possível que a gente pode ter em uma aplicação da gente, utilizando Spring Boot, Spring Security e o padrão HTTP Basic, tá? Então, a mais simples, certo? E utilizando também uma autenticação em memória, tá? Digamos que um avanço, né, dessa configuração seria a gente utilizar uma autenticação através de banco de dados, né? Então, a gente ter lá no nosso banco todos os usuários, a senha do pessoal e as permissões. E aí, a gente também pode fazer isso, que é uma forma, digamos assim, mais comum, né, mais profissional, né? Então, você não está quase... É muito raro, né, a gente ter uma aplicação onde a gente vai conseguir digitar os usuários, né, manualmente numa configuração desse tipo, tá? Então, você pode utilizar a nível de teste, certo? E a nível de aplicação, realmente é muito difícil você ter uma aplicação que tenha uma estrutura como essa, né? Mas é importante vocês saberem, né? Porque a forma mais simples, então, para quem está começando, é legal saber como é que isso pode ser feito, tá? Caso a gente quisesse fazer essa configuração, né, dessa mesma forma, só que adicionando, tá trabalhando com usuários do banco de dados, a gente vai precisar alterar essa parte da autenticação, né, desse método de autenticação que a gente utilizou ali em cima, certo? Então, a gente precisaria definir uma classe, certo? Que ela vai justamente herdar dessa classe user detail service, tá? Então, essa é a classe que o Spring utiliza para que ele consiga a gente consiga verificar os usuários, a senha, a permissão, tá? Então, a gente precisaria definir essa classe e aqui na configuração a gente está utilizando ela aqui dentro dessa configuração, tá? Basicamente, essa é a diferença entre a gente utilizar. Lógico que a gente ia ter que criar a classe de usuário, a classe de permissão, né? Então, lá no pacote da gente de domínio, né? Então a gente ia precisar fazer isso, obviamente, para que o banco de dados da gente tenha essas informações, tá? Então, mas assim, de configuração realmente do Spring Security, somente isso era preciso a gente fazer, né? Então a gente tem essa classe que herda de User Detail Service e a gente colocar aqui, tá? E também ter as classes de usuário, né? E permissão, se você estiver utilizando somente usuário e permissão. Certo, pessoal? Então, basicamente,
essas são duas configurações bem simples que a gente pode estar começando a trabalhar com Spring Security. Então, se vocês nunca trabalharam com Spring Security, com Spring Boot, tá? Então, essa configuração é bem tranquila, né? Então, eu expliquei bem direitinho o que era cada comando que vocês podem utilizar para estar trabalhando com autenticação e também com autorização, né? Porque a gente viu que é como botar o endpoint disponível somente para um tipo de permissão, outras não, tá? Então, a gente já consegue fazer muita coisa nesse sentido, tá? Porém, né, como a gente viu, a gente tem um padrão que é mais, digamos assim, indicado, né, da gente estar trabalhando, né, com aplicações profissionais, que é o ALF2, tá? Só que, para o ALF2, no Spring, a gente tinha uma biblioteca que era específica, né? Então a gente tinha lá uma biblioteca lá do Spring, que ela era uma biblioteca chamada OAuth, tá? Então ela permitia que a gente conseguisse ter o Authorization Server, que a gente tivesse também, né, o provedor de recursos, tá? Então a gente conseguia fazer tudo com essa biblioteca. Só que ano passado ela foi depreciada, tá? Então a gente, claro, pode usar, né? A gente tem como usar ainda essa biblioteca, porém a gente não deve usar, né, uma biblioteca depreciada, né? Então, eles não indicam não utilizar, tá? Então, por que eles fizeram isso, né? Então, tem até várias partes, né, na documentação do Spring, se vocês forem dar uma olhadinha, então tem lá falando por que eles fizeram isso, como é que é a estrutura do Spring Security atualmente, tá? Tem lá tudo direitinho. E aí a gente não consegue mais fazer todos os papéis, né, do ALF2 com o Spring Security mais, né, com uma biblioteca própria, né, do Spring, tá? E aí, para trabalhar com a parte do Authorization Server, a gente tem, eu selecionei para a gente falar aqui basicamente de duas opções que a gente tem. Uma é utilizando o Keycloak, tá, que é uma ferramenta open source, que é incrível, então ela permite fazer tanta coisa, né, que eu acho que eu nem lembro tudo que ela consegue fazer, tá? Mas ela provê todo um sistema para você conseguir fazer a autorização dos seus usuários, tá? Então, você não precisa, você basicamente instala a ferramenta e configura tudinho lá na parte administrativa, tá? E aí ela tem né, os endereços, né, os endpoints, que você pega eles e configura na sua aplicação com Spring, e aí a mágica acontece, né? Então, você somente com essa ferramenta, né, como por exemplo o Keycloak, você tem, por exemplo, acesso a usuários, a estar trabalhando com roles, a você estar trabalhando com... eles têm lá a própria ferramenta para fazer o login, né? Você tem página de login, você pode customizar essa página, pode fazer validação de e-mail, pode fazer... Você permitir se o usuário pode alterar a senha ou não. Enfim, é uma ferramenta muito incrível. Tem muita coisa que você pode fazer com o Keycloak, tá? Assim, é só basicamente, não tem exatamente uma desvantagem, mas é que você vai estar precisando gerenciar a ferramenta, né? Então, você vai precisar gerenciar como é feito tudo isso, tá? E também ele permite, é o que eu já esqueci de falar, que você faça login social também, né? Então, você fazer login com o Google, com o Facebook, com o GitHub, enfim, com todas essas plataformas muito utilizadas, tá? Então, é uma ferramenta muito poderosa mesmo. Acho que eu não disse aqui nem 10% de tudo que o Keycloak é capaz de fazer, tá? Então, é uma ferramenta muito massa, muito utilizada no mercado também, tá? Então, inclusive com microserviços, enfim, é muito show mesmo, tá? Então, se eu pudesse indicar uma ferramenta para vocês trabalharem com ALF2 e com Spring, certamente o Keycloak é uma excelente opção, tá? E tem uma outra opção também, que é um site, né, que é uma ferramenta que é digamos assim, um Authorization Server como serviço, tá? Então, é uma ferramenta que você consegue fazer, você não precisa gerenciar tudo como o Keycloak, tá? Então, você não precisa instalar, gerenciar tudo, tá? Então, nessa ferramenta OAuth 0, se vocês buscarem aí no Google, vocês conseguem utilizar ela, né? Então, você basicamente... no plano gratuito, se eu não me engano, você consegue ter até 7 mil usuários, tá? Então, você pode ter até 7 mil usuários ativos. E aí tem outros planos, lógico, né, para aplicações maiores, né, com mais usuários, tá? Então, ela abstrai, digamos assim, essa parte de você ter que configurar, você ter que gerenciar toda essa parte de autorização, certo? Então, pode ser também que seja para determinadas situações
seja legal para vocês utilizarem também, né? Então, tem uma aplicaçãozinha menor, né, até 7 mil usuários, ou se você realmente, se você quiser pagar, né, para essa ferramenta, tá te auxiliando, tem uma ferramenta muito legal também, né, que é chamada OAuth Zero, tá? Então, são duas ferramentas muito show, né, muito incríveis que vocês podem utilizar como Authorization Server, né, das aplicações de vocês, com o Spring, já que a gente não tem mais uma opção com o próprio Spring, né, com a biblioteca nativa do Spring, tá? E eles justamente descontinuaram nessa biblioteca justamente por entender, né, pelo menos foi a justificativa deles, entender que já existiam ferramentas muito boas no mercado que eles não precisavam manter essa ferramenta, né, esse Authorization Server, como uma biblioteca do Spring, né? Tem uma biblioteca do Spring que faça esse papel de Authorization Server no AUF, tá? Então, basicamente é isso que eu queria trazer, né, de conteúdo para vocês, né? Então, eu acho que até foi mais tempo do que eu tinha imaginado, tá? Mas eu queria agradecer todo mundo que está aqui até o final, tá? Então, espero que vocês realmente tenham entendido, né, tudo que eu queria passar aqui para vocês, que tenham agregado, né, de alguma forma, valor, né, para a carreira de vocês, para o que vocês estão estudando, tá? E sirva como ponto de partida para vocês que, por acaso, nunca trabalharam com segurança, né, ter esse olhar, né, mais adequado para estar trabalhando com segurança e entender quais são as ferramentas que existem atualmente, né, no mercado, não todas, obviamente, né, mas grandes ferramentas que são muito utilizadas no mercado e que vocês tranquilamente podem utilizar profissionalmente essas ferramentas para estar trabalhando com segurança nas aplicações de vocês.